bem-vindos a mais um vídeo no canal do Zezé, né? Na mesma sala, mas um outro dia, uma outra roupa. E para variar, né? Tô aqui de preto, que eu só enxergo preto e branco, então basicamente só tenho essas duas cores aí, né? E alguns tons de cinza aí no meio. Enfim, galera, antes de começar o vídeo, né, um assunto importante, é um vídeo aí voltado para o público feminino, certo? Só lembrar para que você pedir, né, que você curta, se inscreva aí no canal, compartilhe, comenta, enfim, né, ajudar a girar o algoritmo e entregar esse conteúdo gratuito para ajudar a galera, né? Eu sempre tento fugir mais ali do basicão, fugir mais do usual e trazer um conteúdo tanto didático, né, na medida do possível, como eu conseguir. Lembrando, mais uma vez é sem roteiro, eu ensaio mentalmente aqui o texto que eu tenho para falar para vocês, vou puxando e passando, né? Então eu tento compilar tudo, trazer de uma maneira didática e aprofundar sempre um pouquinho, né, para deixar tudo batido, explicado, sem ficar uma parada muito técnica, muito chata e cansativa. Então, galera, vamos lá. Qual o assunto de hoje, certo? Esteroides anabolizantes em mulheres, né? Onde o buraco é bem mais embaixo, a parada é bem mais complicada. Antes de começar, eu sou obrigado a fazer aquele bom e velho disclaimer, né? Por questões aí, não diria de profissionalismo, mas questão de responsabilidade de saúde. Porque qual é a questão? Não é o fato de eu estar falando que isso vai servir como orientação, como indicação, muito menos como uma prescrição, né? Vou evitar falar em termos de dosagem justamente para isso, para não acabar induzindo ou estimulando, ainda que indiretamente, a galera a fazer uso de alguma coisa, certo? Mas qual é a questão? Quem quer usar, vai acabar usando de uma maneira ou de outra, né? O que a gente orienta é que sempre procure um médico qualificado, certo? Médico qualificado, realmente um bom profissional da saúde, porque infelizmente, né? Tem muita pessoa que ele tem um diploma, tem a carteirada em si, mas o conhecimento é muito fraco, muito paia, e eu já cansei de pegar várias cagadas, coisas hediondas que um leigo não faria pior em consultório aqui, infelizmente vindo de médicos, né? Assim como a gente vê muito absurdo vindo de nutricionista também, enfim. Beleza? Então, galera, vai querer fazer uso de alguma coisa, de alguma medicação, hormônios são remédios, né? Então, procure um bom médico do esporte, um bom profissional da saúde qualificado, de preferência uma pessoa que faça uso próprio, né? No caso, você está querendo usar em dosagens suprafisiológicas, que vai ser o assunto aqui do vídeo. Beleza? Então, lembra, tua saúde é responsabilidade tua, né? Acima de qualquer pessoa, acima de qualquer profissional. Então, vamos lá bater um assunto sem mais enrolações. Esteroides anabolizantes em mulheres, né? Em dosagens suprafisiológicas, em dosagens, né, para usar como recurso ergogênico e, enfim, ter uma melhora de performance, uma melhora do shape ali, beleza? 4 considerações aqui que eu queria bater com vocês. 2 são específicos dos hormônios em si, mais 2 são específicos, né, da mulherada. Na verdade é só a última, né? Porque a terceira acaba tendo um impacto maior, digamos assim. Então, vamos com calma, foco, concentra, vamos com calma, que é muita coisa para bater, mas eu espero que dê para entender. Primeiro, o que a gente tem que atentar, né? Você tem que estar ciente. Benefício eu acho desnecessário a gente falar, né? Aumento de força, aumento de performance, questão de densidade do shape, disposição, até uma certa performance a nível psicológico também, uma pessoa que tolera mais dor, uma pessoa mais resistente, né, à desistência, enfim. Então vamos focar aqui no que a gente tem que considerar em termos de malefícios, né? O que a gente tem que ter cuidado antes de usar. Esses 2 primeiro vale para público geral, homens e mulheres. E depois a gente vai bater esses 2 aqui que são importantes, beleza? Primeiro de tudo, o que eu elenquei ser o maior problema do uso, né, crônico de esteroides anabolizantes. Crônico. Agudo tem seus problemas. Crônico, a gente tem que atentar para isso. O quê? A questão do remodelamento cardíaco. Remodelamento. Esse nome, para mim, apesar de ser técnico, é meio que um eufemismo para deformação cardíaca. O que acontece, né? O coração, ele também é um músculo, ele também tem receptor, ele também vai responder ao uso exógeno de hormônios. Quando a pessoa pratica atividade física, para ser mais específico, quando a pessoa faz um treino resistido, uma musculação, a maromba da vida, certo? Esse coração, ele vai sofrer um remodelamento, mas não seria uma deformação. O que acontece? Então aqui seu coração, ele tem as câmaras, as válvulas dele, né, que são ocas por dentro. E é assim que é para ser, a anatomia do seu coração é assim. Então aqui seu coração, certo? Basicamente esse buraco aqui seria as válvulas, né? Tem mais de uma, mas só dá para fazer um aqui no desenho. Enfim, quando você faz um treino resistido, o seu coração vai sofrer uma hipertrofia excêntrica para fora, ou seja, a parede do seu coração vai hipertrofiar para fora. Então, uma pessoa que treina, já a gente chega nos hormônios, uma pessoa que treina, via de regra, vai sim ter um coração maior, um coração hipertrofiado, um coração crescido, como chama, né? Acima da média, um coração literalmente maior, mais pesado, mas não um coração deformado, porque isso foi uma adaptação do exercício. Certo? Ele hipertrofiou, ele aumentou a parede dele para ele ter mais força para bombear esse sangue. Beleza. Quando a gente fala na parte aeróbica, quando a gente fala no cardio, o coração também sofre uma adaptação, ele também vai sofrer um remodelamento cardíaco.
que é uma adaptação, não uma deformação. O que acontece? Quando a gente faz o cardio, lembra da válvula do seu coração? Ela vai expandir, certo? Então, o que seria o ideal dos dois mundos? Você fazer um treinamento resistido e ter uma hipertrofia benigna do coração, você vai hipertrofiar ele para o lado de fora, certo? E você vai ter um aumento dessa válvula, sim, né? Se você faz o treino resistido e o cardio, você deixa seu coração maior e mais forte, então ele vai conseguir bombear mais sangue, né? Literalmente fica mais forte. Se você faz o cardio, ele tem uma válvula maior, ele vai conseguir distribuir, ocupar, ele vai ter uma fração de ejeção, né? Eu estava querendo achar outro nome para isso. Ele vai ter uma fração de ejeção maior, ele vai conseguir administrar mais sangue. Pronto, cabe mais sangue nele, ele consegue administrar aquilo melhor. É basicamente isso. Não adianta você ter o coração muito forte se ele consegue administrar pouco sangue com um corpo muito pesado, certo? Quanto mais músculo, quanto mais gordura a pessoa tem, enfim, é mais tecido para o coração alimentar. Quando a gente fala de músculo, principalmente, né, que demanda, é um tecido mais vascularizado, então demanda mais sangue e mais nutrição. Então não adianta você ter um coração forte se ele não consegue administrar grande volume de sangue. Creio que deu para entender aqui, basicamente, a explicação. Beleza. Então, onde que entra a deformação que eu estava falando dos hormônios, certo? Um usuário crônico de esteroides anabolizantes, ele não é que ele pode, ele muito provavelmente, com o tempo, cronicamente, ele vai sofrer não uma adaptação, mas uma deformação desse coração. Voltemos à questão da hipertrofia do coração. Quando a gente treina, ele vai hipertrofiar para fora. No caso do uso de hormônios, cronicamente, ele vai hipertrofiar para dentro. Então, o seu coração vai aumentar, vai ser um coração crescido. Isso pode gerar também, fortalece o coração de certa forma, mas a troco, né, da luz dessas suas válvulas. Então, o que acontece? Aqui é a válvula do coração. Se ele hipertrofia para fora, show. Se ele hipertrofia para dentro, você vai diminuir o tamanho da sua válvula, certo? Você está engrossando a parede para o lado de dentro, você está diminuindo aquela válvula. Para quem for mais ligado, já entendeu o seguinte: opa, então, se eu sou um usuário crônico de esteroides anabolizantes e eu estou com receio dessa questão da deformação cardíaca, o que eu posso fazer? Lembra do cardio, que vai aumentar a válvula? Então, basicamente, é o que a gente tem de mais próximo, ao meu ver, né, de ficar fazendo essa brincadeira de cabo de guerra. Então, você fecha a válvula por um lado e você abre pelo outro, com a questão do cardio. Agora, quanto de cardio para quanto de hormônio, é difícil estabelecer alguma coisa, né? Quanto de cardio para quanto de hormônio? Como é que está essa dosagem? Quanto tempo de uso? Individualidade biológica. Quanto tempo de cardio? Por quanto tempo? Qual a intensidade desse cardio? A gente sabe que um cardio de maior intensidade gera mais adaptações. Não estou falando em gasto calórico, não estou falando em emagrecimento, estou falando em adaptações fisiológicas, né? Isso vai além da biogênese mitocondrial. Enfim, então, fato, se você pensa em fazer uso crônico de esteroides anabolizantes, isso não vem em exame de sangue, por sinal, viu? Que vai ser o tópico seguinte. Se você pensa em fazer uso crônico de esteroides anabolizantes, você precisa atentar para a questão, enfim, da anatomia do seu coração. Beleza? Então o primeiro ponto essencial é esse. Ao meu ver, isso é a parte mais importante. Porque as outras a gente consegue remendar, tapar buraco, a gente consegue ajeitar. Beleza? Agora essa já é um pouco mais complicado. Então assim, ao meu ver, o usuário de esteroides anabolizantes tem um termo de compromisso obrigatório com o cardio. Beleza? E ao meu ver também, quanto mais melhor. Agora a gente vai colocar a questão do shape, a questão de shape e tal, faz um ajuste aqui e acolá, mas assim, ao meu ver, tem que ter, porque tem que ter o bendito cardio. Ainda que você venha sacrificar algo de shape para isso. Ok? Enfim, continuando. Segundo ponto, questão dos exames laboratoriais. Existem outros marcadores que serão alterados, que vão ser mais fator de risco a nível cardíaco. Então, você tem a deformação cardíaca e você tem outros fatores de risco somados em cima disso. Que seria o quê? Via de regra. Antes da gente entrar nisso, existe, dentro do universo de esteroides anabolizantes androgênicos, existem algumas famílias, né? 19-nol, aqueles derivados de DHT, outros derivados da testosterona, a própria testosterona, enfim. Não vamos focar nisso porque, assim, cada família tem algumas particularidades, né? 19-nol costuma alterar mais prolactina, as outras nem tanto. Enfim, alguns aromatizam, outros reduzem em DHT. Não vamos focar muito nisso. De maneira geral, né? Todos, basicamente, o que eles mais alteram em exames, certo? A parte do colesterol e a parte do hematócrito. Alguns mais, outros menos. Se você tem um colesterol prejudicado, isso é mais um fator de risco cardíaco. Colesterol ruim, você vai entupir suas veias, aterosclerose, enfim, beleza? Pronto, vamos só pincelar aqui por cima, para não ficar muito complexo. Então, primeiro problema, alteração do colesterol. Isso é mais um risco cardíaco. Segundo problema, eles tendem a subir o hematócrito. O que é o hematócrito de maneira simples? É basicamente a concentração de células vermelhas que tem no seu sangue. A concentração, ou seja, isso é um percentual, certo? O ideal é que isso não passe muito de 50%. O limite seria 54%. Passando de 50%, já fica um negócio duvidoso. Até certo ponto você tem benefício, por quê? Você tem uma concentração maior de células vermelhas no seu sangue,
você tem uma oxigenação melhor, você tem uma entrega de nutrientes melhor, você tem uma recuperação e uma oxigenação melhor. Qual o problema disso? Seu sangue fica muito grosso, fica muito viscoso. Então soma tudo e vê a cagada que dá. Digamos que o cara é crônico, ele não cuidou da saúde, ele só foi tomando a mola, caralho, foda-se. Enfim, o que vai acontecer? Deformou o coração do cara, a válvula dele tá fechada, certo? Não comporta um grande volume cardíaco. Além disso, o cara tá colesterol alterado, então considere mais algumas veias entupidas. Dificultou mais ainda a circulação. E para completar tudo isso, o cara tá com o coração diminuído, tá com a luz do coração ali, das válvulas cardíacas diminuída, tá com a luz do vaso sanguíneo diminuída, porque tá com uma placazinha ali, né? Por conta do colesterol. Enfim, que vai inflamar, vai começar a fechar o vaso. E junto a isso, o cara ainda tá com sangue grosso, viscoso. Meu amigo, você está à beira do infarto, né? Claro que isso não acontece ali em 1, 2 anos de uso. Tem que dar um tempo para isso acontecer. Da mesma forma, você tem que passar esse tempo cuidando da saúde, certo? Agora, qual é a questão? Essa parte de exames a gente consegue cuidar. A gente consegue, enfim, providenciar, fazer uma prevenção mais fácil. Essa parte do coração, a gente tem que analisar isso por algum exame de imagem, talvez um eletrocardiograma, enfim. É algo mais complicado, menos acessível. Essa parte de exame de sangue, ok, dá pra gente manipular melhor. Não creio de fato, não elenco assim como o maior problema, certo? Mas assim, isso tanto para homens quanto para mulheres. Tem que atentar para isso, beleza? Que seria esse segundo ponto, seria o problema agudo, digamos assim, e essa questão da deformação do coração seria o problema crônico. E vamos voltar agora especificamente para mulheres, certo? Agora que vai começar o vídeo de fato, quase 12 minutos aí pelo contador aqui. Vamos lá. Mulheres geralmente, isso não é regra, não fica preso a isso, mas mulheres geralmente fazem o uso, em maior parte, né? Seu protocolo ali hormonal, de hormônios orais. Quando a gente fala de hormônios orais, qual é o maior problema? Uma agressão gástrica e algum dano, né, a nível do fígado. Dano hepático, basicamente, certo? Isso é muito relativo, muito individual. Agora, essa questão do dano gástrico, o que acontece? Todos, alguns mais, outros menos, né? O oxandrolona, principalmente, eu pego mais relato disso, até porque é o mais usado por mulheres. A maioria dos orais costuma agredir o estômago. E uma coisa que se você prejudicar, se você abrir uma úlcera ali, acabou. Pode dar adeus sua fase aí de ganho de peso, beleza? Então tem que atentar para isso. Nunca fazer uso de barriga vazia, por exemplo. Certo? Você botar um comprimido de oxandrolona na boca de barriga vazia, boa sorte, né? É questão de pouco tempo para abrir um rombo lá. Beleza? Então tem que atentar para essa questão da agressão gástrica. Às vezes, mesmo comendo, vai acontecer. Tem gente que não aguenta. Tem amigo meu próximo, não mulher, amigo meu, cara de quase 100 quilos, que começou o protocolo de oxandrolona, dosagem relativamente baixa, parou no meio do caminho. Por quê? Estava tendo colateral? Estava sentindo alguma coisa e outra? Não. O estômago não deu conta, não aguentou, mesmo comendo. Essa é a questão. Então tem que atentar para isso, certo? Tem gente que passa batido, não sente nada, tem gente que já tem uma sensibilidade maior. Então, existe esse potencial problema, certo? E outro, a questão do dano hepático. Toda droga oral, né, ela não foge daquele metabolismo de primeira passagem pelo fígado. Se vai ser metabolizado pelo fígado, ou seja, vai haver uma alteração das enzimas hepáticas, né? Isso não necessariamente significa que o fígado está agredido, lesionado. Existem outros marcadores para isso. Agora, as enzimas hepáticas indicam o quê? Que o fígado está trabalhando mais. Se isso vai levar a alguma lesão, são outros 500. Mas é uma coisa que a gente não pode fazer vista grossa. Se você fica sobrecarregando ali, ó, passando medicação, isso vale para qualquer medicação oral, basicamente. Viu? Não é só esteroide anabolizante. Enfim, paracetamol, seja o que for. Se você fica forçando aquele fígado a trabalhar, alteração de enzima, uma hora você vai ter que puxar um marcador de dano hepático, certo? Então tem que atentar para isso também. Você não pode fazer uso crônico por tanto tempo, ininterrupto, muito menos na cega, do hormônio oral, achando que é de boa. Ah, não altera muita coisa do exame e tal. Mas é a questão das enzimas do fígado. Vai sobrecarregar. Quem sabe, uma hora pode chegar a lesionar. Né? Principalmente se você faz uso de uma dosagem muito alta, ou com frequência muito alta, ou por um período muito prolongado. Então, vai ter que ficar puxando exame de sangue. Né? Não pode ignorar isso, não pode fazer vista grossa. Então tem que atentar para a questão do estômago, tem que atentar para a questão do fígado. Agora, a parte mais individual da mulherada, certo? Aqui o grosso, aqui o ouro aqui do vídeo. Mulher, proporcionalmente ao homem, é muito mais sensível a hormônios sexuais. Hormônios, esteroides anabolizantes androgênicos, enfim, esteroides anabolizantes androgênicos sexuais, seja o que for, né? Hormônios. Elas são proporcionalmente muito mais sensíveis do que homens. Tanto para benefícios quanto para colaterais. Ou seja, com isso daqui, você já faz muita coisa para uma mulher. Quase sempre, quanto menor, melhor. Porque tem um segundo fator que eu vou entrar já já. Então, o que acontece? A dosagem baixa para o homem é uma coisa, a dosagem baixa para a mulher é outra.
Só que baixo por baixo, o baixo da mulher vai ter um potencial maior do que o baixo do homem. É basicamente isso. Proporcionalmente falando, a mulher é muito mais sensível, ela colhe muito mais para o bem ou para o mal, certo? Então assim, a gente tem que ter um cuidado triplicado quando fala de mulher, né? Mexendo com essa parte hormonal, com essa parte de medicação. São muito mais sensíveis para o bem e para o mal, para o benefício e para o colateral, certo? Uma outra questão, que isso é muito observado em mulheres, é a questão da resistência à insulina com o uso de hormônios. Dificilmente, a não ser que o cara esteja assim, fazendo uma coisa muito porca de dieta, de treino, não estiver fazendo cardio, mas qual é a questão? Dificilmente a gente vê um homem com um quadro de resistência à insulina por conta do uso de hormônios. Ele pode fazer uso de hormônios e vir a desenvolver esse quadro, mas quase sempre a culpa está o quê? Ou na dieta porca, ou porque esse cara não faz cardio. Dificilmente o hormônio vai ser o maior causador disso. Agora em mulher, geralmente acontece, certo? A partir do momento que você tornou uma pessoa resistente à insulina, se você tiver assistido os vídeos antigos, você vai entender que uma pessoa resistente à insulina é uma pessoa com muita dificuldade para ganhar musculatura, mesmo fazendo uso de hormônio exógeno, certo? Questão fisiológica. Dificilmente vai hipertrofiar. Não chega o que deveria chegar lá, basicamente, na musculatura. E é uma pessoa com alta tendência de engordar, e ainda engordar com muita gordura visceral, a depender de quão grave esteja esse quadro, certo? Então, assim, mulher tem que ter cuidado com essa questão da resistência à insulina, certo? Todos os esteroides anabolizantes, alguns mais, outros menos, né? Mas todos têm uma tendência de criar uma resistência à insulina, seja homem, seja mulher. A questão é que homem, isso quase sempre passa batido. Existe, a tendência existe, mas é muito fraco. Já a mulher sofre mais com isso, beleza? Então tem que atentar para isso. Observe o seguinte, talvez você já tenha visto. Se você não tiver visto, observe, porque não é tão incomum encontrar. Veja na sua academia, no ciclo ali da galera que treina, a mulher que fez um uso totalmente errado, totalmente incorreto de hormônios. Como é que ela fica? Observe. Ela fica parecendo uma geladeira das pernas finas. Horrível. Como assim? Imagina aquela pessoa que faz um tratamento crônico de corticoides. Como é que ela fica? Geralmente braço e perna mais fino, né? Mais depletado, mais canibalizado, mais catabolizado. E o tronco largo, inchado, muitas das vezes. Embaçado, retido. Com aquela gordura visceral, duro. Quando a mulher faz uso errado de esteroides anabolizantes, quando ela desregula demais a relação de androgênios para estrogênios dela, né? Hormônio masculino e hormônio feminino, mas essa questão da resistência à insulina, acontece isso com o corpo da mulher. Bizarro, mas você consegue perceber. A questão é que, geralmente, essas mulheres têm uma hipertrofia de braço, né? Membro superior, e às vezes um pouco de trapézio e ombro. Então fica uma coisa aberrante, no mau sentido, certo? No mau sentido mesmo, né? Que é uma mulher o quê? O busto aqui um pouco mais forte, aquele bração parrudo, sem definição, só aquele bração grande, tronco inchado, às vezes com um pouquinho de gordura visceral, a cintura parecendo uma geladeira e as pernas finas. Por quê? Perna, membro inferior, basicamente, é muito responsível ao estradiol. Só que se você sobe muito o androgênico, né? A parte masculina, hormônio masculino, esteroides anabolizantes vêm de hormônio masculino, anticoncepcional que vem de hormônio feminino, então se você desregula essa relação, adeus membro inferior, você destrói seu tronco, você deforma seu busto. Pronto, você fez uma cagada. Você conseguiu uma proeza de usar esteroide anabolizante e piorar e muito o shape. Ao invés de você ficar com um shape ali de praia, com um shape de atleta, você ficou com um shape da pessoa que está fazendo um tratamento. Uma pessoa que está literalmente doente. Certo? Fica um shape semelhante a uma pessoa que faz um tratamento crônico com corticoides. Né? Você deformou seu corpo. Então assim, tem que ter cuidado, tem que ter bom senso, tem que ter pé no chão. Né? Mais um ponto que eu lembrei agora, certo? Um quinto ponto que eu lembrei agora. Alguns colaterais em mulheres são irreversíveis. Em homem nem tanto. Homem aguenta mais abuso. Não estou dizendo que pode empurrar mais, mas assim, querendo ou não, mas tem uma margem de erro maior. Né? É aqui onde eu quero chegar. Em homem não tem nenhum colateral que seja irreversível. Desconsiderar essa questão da deformação do coração, né? Que a gente fica nessa brincadeira do cabo de guerra ali com o cardio. Mas, ao meu ver, o colateral mais assim, chato de se lidar com seria o ginecomastia, quando ele tem um aumento desproporcional do tecido mamário dele. Ele começa a criar peitinho. Né? E, em último caso, isso só é resolvido com cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Mas resolve. Resolve, ele tem que ficar tendo algum cuidado e tal, enfim, né? Às vezes não sai 100%, mas assim, resolve, no mínimo resolve os 90%. Agora, em mulher, qual é a questão? Muitas vezes, a alteração da voz, isso não volta, às vezes volta, a maioria das vezes não volta, às vezes volta, mas não volta por completo. Então, alteração da voz e aumento do clítoris. Se eu não me engano, existe uma cirurgia para fazer uma redução, mas, porra, a gente tem que apelar para a cirurgia, para a intervenção cirúrgica, para resolver um colateral que poderia muito bem ser prevenido com bom senso, com bom uso, porque isso não acontece do dia na noite, isso vai dando sinais, vai dando indícios. Essa questão da voz, geralmente,
né? A voz começa a falhar no começo do dia e volta. Motivos, relatos, simplesmente acontece, não tem explicação para isso. Mas assim, pô, tô fazendo uso de uma coisa e outra, a voz começou a falhar no começo do dia e voltou, melhor ter cuidado, é melhor parar. Voltando nesse ponto, outra coisa que eu lembrei de falar, o vídeo está passando de 20 minutos, mas é porque é muita informação, né? Espero que vocês estejam ligados até agora. Outro detalhe também, certo? Isso aqui, conduta minha, não acho válido, né? Desconsidere nível competitivo, nível atleta, que é quase invale tudo, beleza? Desconsidere atletas. Não acho válido mulher fazer uso de injetáveis. Por quê? Hormônios injetáveis, geralmente, para não dizer quase sempre, 99% das vezes, vem com um éster acoplado. Quando existe um éster acoplado, significa que a meia-vida, o tempo que esse hormônio vai ficar no organismo, é esticado. 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Mas qual é o problema? Lembra que nossa margem de erro é pouca. Então, se der algum problema, e a gente precisar entrar com a intervenção, pô, deu merda, tá dando ruim. Vou ter que diminuir a dosagem, vou ter que parar com o hormônio. A partir do momento que eu paro, mas é um hormônio de longa duração, fica muito tempo no organismo, essa mulher ainda vai, se tiver empilhado, ela vai passar 3, 4 semanas para esse hormônio sair do corpo. Nesse tempo, consolidou a cagada. Então, digamos que a mulher está fazendo uso de, sei lá, uma bolenona, por exemplo, que tem um tempo de permanência no organismo muito grande. Enfim. E aí deu um problema no meio do caminho, pô, alteração da voz e tal, não está se dando bem, crescimento de pelo, pô, tá dando colateral, a mulher não está gostando, não tá legal, quero parar, quero voltar atrás. Se fosse um oral, você para ali 2 dias, 3 estourando, acabou a concentração, porque vai empilhando, né? Um pouquinho, outro. Beleza, 2, 3 dias resolveu, escapou, passou fedendo, né? Escapou fedendo ali no fim da meada, beleza. Mas se for injetável, pô, tá dando problema, parei de aplicar. Beleza, tem mais 3, 4 semanas rolando até isso sair, o que acumulou, o que empilhou no organismo, até isso sair, vai passar mais 3, 4 semanas. Nesse tempo, consolidou a cagada. Enfim, e essa mulher agora vai ter que conviver com alteração de voz, né? Vai ter que passar um bom tempo, né, com esse aumento de pelo, aumento da região sexual, se for o caso, um caso mais dramático, mais grave, tá entendendo? Então assim, onde eu quero chegar? Se para homens você tem que estar na mão de uma pessoa que entenda, de preferência uma pessoa que use, uma pessoa realmente qualificada, não digo a título, papel, diploma, né? Mas uma pessoa qualificada intelectualmente, que saiba o que está fazendo, seja pé no chão. Tem gente que entende muito, mas é kamikaze. Então se para homem você tem que ter cuidado, para mulher mais ainda, porque a margem de erro é menor. E dá para você estragar cronicamente, digamos assim, estragar cronicamente a mulher, fazendo um uso porco, um uso mal feito. Porque assim, não estou querendo fazer apologia e nem estou condenando, é um remédio, você usa para uma finalidade específica. Agora, se você quer entrar nesse mundo, você tem que saber o que está fazendo, beleza? Então assim, se você não tem o conhecimento, você não vai terceirizar a sua saúde, mas você vai terceirizar a responsabilidade da conduta do protocolo para alguém que realmente entenda. De novo, não vá em qualquer nutrólogo ali de esquina, ou porque o nutricionista bombado ali falou, isso não foi indireta para mim mesmo, enfim, beleza? Vá com alguém qualificado, pé no chão e lembre, a margem de erro é baixa. Mulher não aguenta muito abuso com hormônios. Homem também não, mas você já entendeu, né? Vou repetir a última vez. Mulher tem uma margem de erro menor. Pé no chão, cuidado sempre, beleza? Algumas coisas são irreversíveis. E outras coisas, apesar de irreversíveis, a cagada é grande. Então vai causar até um dano emocional também. E psicológico. Beleza? Muitas vezes menos é mais. E o principal sempre vai ser o treino. Certo? Dieta também tem sua devida importância, é claro. Basicamente é isso, galera. Se quiser deixar algum relato, algum comentário, sugestão de conteúdo, sugestão da parte 2, alguma dúvida, enfim, né? Pode papocar aí que a aba de comentários é nossa. Curte, compartilha, manda pra tua amiga ali que tá pensando em tomar uma oxanzinha, beleza? Enfim, a gente segue na paz aqui, gerando conteúdo, trabalhando e produzindo, beleza? Só me apresentando aqui mais uma vez, já deixa essa parte aqui pro final do vídeo, certo? Sou o Pedro, aí nas redes sociais seria o Zezé Pedro, né? Já tenho 9 anos de estrada de treino, ao menos eu deixei de ser um bebê no mundo da musculação. Já trabalhei há 2 anos como nutricionista aqui na clínica Ômega, né? Aqui em Fortaleza, certo? E tô sempre nessa pegada aí de crescer cada vez mais, tanto intelectualmente quanto do shape, beleza? Então agradeço aí o apoio, o feedback de qualquer um, sugestão, críticas também, né? Que a gente erra, a gente aprende errando também, beleza? E é isso, forte abraço, galera. Tamo junto.